Diz a lenda que, escondido nos confins remotos das montanhas do Himalaia, existe um antigo segredo. Lá, gerações de monges tibetanos transmitiram uma série de exercícios com propriedades místicas de reversão de idade. Conhecidos como ritos tibetanos de rejuvenescimento, ou os 5 ritos, esses exercícios que já foram secretos, estão agora disponíveis para todos nós no livro Antigo Segredo da Fonte da Juventude, de Peter Kelder. O livro começa com um relato de sua própria introdução aos ritos por meio do Coronel Bradford, um misterioso oficial aposentado do exército britânico que aprendeu sobre os ritos enquanto viajava pelas alturas do Himalaia. Kelder então nos revela os 5 antigos ritos tibetanos que podem fazer você sentir e parecer anos mais jovem. Este vídeo será um breve resumo do livro e incluirá os 5 exercícios e um exercício bônus no final, assim como também as referentes contraindicações. As filosofias do livro combinam-se com as posições práticas de yoga dos ritos, exercícios. Este livro pode ser o guia definitivo para preservar sua juventude. Se você quiser saber rapidamente mais a respeito, basta ler o livro que está traduzido e disponível em PDF no link na descrição abaixo do vídeo. Levando apenas alguns minutos por dia para realizar o exercício, os benefícios segundo os relatos incluem aumento de energia, perda de peso, melhor memória, crescimento de novos cabelos, alívio da dor, melhor digestão e sensação muito mais jovem. A sabedoria antiga é valiosa e muitas vezes ignorada em favor das inovações modernas. Muitas vezes, as pessoas só procuram essa sabedoria quando enfrentam crises graves de saúde, percebendo que a ciência e a tecnologia podem não ter todas as respostas. Quando confrontadas com a mortalidade, suas prioridades mudam e elas passam a buscar ensinamentos que lhes permitam viver mais plenamente. É pesquisado que aqueles que superam doenças graves compartilham 3 características: espírito de luta, vontade de aprender e mudar, e recursos espirituais abundantes. Isso se alinha com o que um Mahatma, grande alma, afirmou. Os indivíduos saudáveis possuem ação, sabedoria e devoção. Se tivessem procurado esses ensinamentos mais cedo, poderiam ter ajudado mais pessoas e economizado tempo e energia. O livro oferece sabedoria prática e informações que podem desencadear o rejuvenescimento, ajudando a alcançar uma vida mais saudável e plena. Ao seguir as instruções, seja tolerante consigo mesmo e avance no seu próprio ritmo, apreciando o progresso. O rejuvenescimento é um processo que deve ser agradável para ser eficaz. Além disso, é importante ser crédulo no processo. Se você não acredita no que está fazendo, é melhor nem começar. Se enxergue como a pessoa que deseja ser. Estudos mostram que a química do corpo muda de acordo com os papéis que desempenhamos. Mudando a autopercepção, você influenciará como o mundo o vê. Como atores e atletas, pratique e ensaie seu novo papel. Use este livro como um guia para melhorar a qualidade de sua vida, não apenas para evitar a morte, mas para viver com mais alegria. A longevidade não é o objetivo principal, mas sim um subproduto de uma vida saudável e feliz. Lembre-se de que a fonte da juventude está dentro de você. Você tem o poder de ativar os mecanismos de vida e morte em seu corpo. Não espere até estar à beira da morte para valorizar a vida. Comece agora a viver plenamente e desencadeie seu processo de rejuvenescimento. Dizem que o livro só deve ser lido por quem acredita que o envelhecimento pode ser revertido e que a fonte da juventude existe. Se você acha essas ideias impossíveis, não perca seu tempo. No entanto, se está aberto a aceitar o impossível, prepare-se para grandes benefícios. O livro de Peter Kelder é a única fonte escrita dos 5 antigos ritos tibetanos, mantidos em segredo por séculos nos templos do Himalaia. Publicado há mais de 50 anos, seu propósito é trazer de volta essa mensagem valiosa, esperando influenciar positivamente muitas pessoas. A grande questão é como esses exercícios simples podem impactar tanto o envelhecimento. A fotografia Kirlian sugere que somos alimentados por uma energia universal, refletida em nossa aura. Místicos orientais afirmam que o corpo possui 7 centros de energia correspondentes às glândulas endócrinas, que regulam todas as funções corporais. Pesquisas indicam que o envelhecimento pode estar ligado a um hormônio da morte, produzido pela glândula pituitária, que interfere na utilização de hormônios benéficos. Se os ritos restabelecem o equilíbrio desses centros de energia, eles podem normalizar o desequilíbrio hormonal, rejuvenescendo as células. Seja cético ou não, o importante é experimentar os ritos e observar os benefícios. A prática diária é essencial para obter resultados. Se você perder o interesse e praticar esporadicamente, não espere grandes resultados. Felizmente, a maioria acha a prática agradável e fácil. Lembre-se de 2 coisas ao praticar os ritos. Primeiro,
você é especial por ver além das limitações dos outros. Segundo, você merece alcançar vitalidade e juventude renovadas. A autoestima e o amor próprio aceleram o processo de renovação, enquanto a autocrítica e a baixa autoestima aumentam os danos da velhice e da má saúde. Ame a si mesmo e permita que os ritos revelem seu potencial. Agora vamos começar a ir mais fundo. A primeira coisa importante sobre este assunto é que o corpo tem 7 centros de energia, que poderiam ser chamados vórtices. Os hindus os denominam chakras. Trata-se de poderosos campos energéticos, invisíveis aos olhos, mas cuja existência é indiscutível. Os 7 vórtices controlam as 7 glândulas do sistema endócrino, e estas, por sua vez, regulam todas as funções do corpo, inclusive o processo de envelhecimento. O primeiro vórtice, denominado chakra genésico, situa-se na base da espinha. O segundo, o chakra gástrico, na região do baixo ventre, abaixo do umbigo. O terceiro, o chakra esplênico, acima do umbigo e abaixo do peito. O quarto, o chakra cardíaco, no centro do peito. O quinto vórtice, o chakra laríngeo, fica na região da garganta. O sexto, o chakra frontal, no centro da testa, entre as sobrancelhas. E o sétimo, o vórtice mais elevado, o chakra coronário, localiza-se no alto da cabeça. Num organismo sadio, todos esses vórtices giram a grande velocidade, fazendo com que a energia vital, também chamada prana ou energia etérea, flua, subindo pelo sistema endócrino. Mas, se um ou mais desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo da energia vital fica inibido ou bloqueado, e disso resulta o envelhecimento ou a doença. Num indivíduo jovem, esses vórtices estendem-se para fora do corpo, mas nos velhos, fracos e doentes, eles mal conseguem atingir a superfície. O modo mais rápido de se recuperar a saúde, vitalidade e juventude é fazer esses centros de energia voltarem a girar normalmente. Existem 5 exercícios simples para tal finalidade. Qualquer um deles sozinho já é bom, mas os melhores resultados são alcançados quando se praticam todos eles juntos. Esses exercícios não são uma ginástica. Os lamas os chamam de ritos, pois consideram um ritual mesmo. Vamos aos exercícios, mas antes um alerta importante. Todo novo programa de exercícios deve ser empreendido com cuidado. Consulte um médico qualificado antes de fazer os exercícios descritos neste vídeo. Em todo caso, esta lista de precauções não é de modo algum abrangente e não deve ser encarada como substituta dos conselhos do seu médico pessoal. Rito número 1. É feito com o propósito expresso de aumentar a velocidade dos vórtices. As crianças costumam fazê-lo quando brincam. Tudo o que você tem a fazer é ficar de pé, ereto, com os braços estendidos para os lados, na horizontal. Em seguida, gire de um lado ao outro até ficar um pouco tonto. Lembre-se, é importante começar a girar partindo da esquerda para a direita em sentido horário. Em outras palavras, se você colocasse um relógio deitado no chão, teria de girar seguindo os ponteiros deste. De início, a maioria dos adultos não conseguirá girar mais do que meia dúzia de vezes sem ficar bastante tonto. Como iniciante, você não deverá tentar mais do que isso. Se tiver vontade de sentar ou deitar para se recuperar da tontura, faça-o à vontade. Nas primeiras vezes, pratique o rito somente até sentir uma ligeira tontura. Com o tempo, à medida que for fazendo todos os 5 ritos, você será capaz de girar cada vez mais vezes, sentindo menos desconforto. Atenção! Girar pode provocar enjoo, dor de cabeça e perda do equilíbrio. Inicialmente, quando estiver começando neste rito, gire devagar, sempre em sentido horário. Como o girar pode agravar certas doenças, consulte um médico se você tiver esclerose múltipla, o mal de Parkinson ou uma enfermidade parecida, a síndrome de Meniere, vertigem, convulsões, náusea de gravidez ou se estiver tomando algum remédio que provoque tontura. Se sofrer de dilatação do coração, problema valvular ou se tiver sofrido um ataque cardíaco nos últimos 3 meses, não pratique o rito sem a autorização explícita do seu médico. Rito número 2. O segundo rito estimula ainda mais os 7 vórtices. A pessoa fica deitada de costas no chão, sobre um tapete ou qualquer outro forro macio. Os lamas executam os exercícios sobre o que os ocidentais chamam de tapete de oração, com cerca de 60 centímetros de largura e 1,80 m de comprimento. Ele é bem espesso, feito de lã e um tipo de fibra vegetal. Uma vez deitado de costas, estenda os braços ao longo do corpo e vire as palmas das mãos para o chão, mantendo os dedos fechados. Então, erga a cabeça do chão, encostando o queixo no peito. Ao mesmo tempo, vá levantando as pernas, com os joelhos retos, até ficarem na vertical. Se possível, deixe as pernas descerem para trás, ficando sobre a cabeça, mas não dobre os joelhos.
Depois, vagarosamente, abaixe a cabeça e pernas, mantendo os joelhos firmes, até voltar à posição inicial. Deixe os músculos relaxarem e depois repita o rito. A cada repetição, estabeleça um ritmo de respiração. Inspire profundamente ao erguer as pernas e a cabeça. Expire todo o ar dos pulmões ao baixá-las. Entre as repetições, enquanto você relaxa os músculos, continue respirando no mesmo ritmo. Quanto mais profundamente respirar, melhor. Se você for incapaz de manter os joelhos perfeitamente retos, só dobre-os o mínimo necessário. Empenhe-se em manter as pernas sempre bem estendidas. Pouco a pouco, você irá ganhando maior elasticidade, e no final de 3 meses, já será capaz de esticá-las por completo. Mas atenção! Se você tiver úlceras, dor lombar ou cervical, hipertensão arterial tratada com medicamentos, músculos abdominais fracos, tensão ou rigidez excessiva nos ombros ou nas pernas, esclerose múltipla, ou mal de Parkinson, ou uma moléstia parecida, fibromiosite ou a síndrome da fadiga crônica, pratique este rito muito lentamente e aumente o número de repetições em 1 ou 2 por semana. As mulheres menstruadas devem saber que ele pode agravar as cólicas, ou ainda interromper ou deter o fluxo menstrual. Se você tiver hérnia do hiato, hérnia, hipertireoidismo, a síndrome de Meniere, vertigem ou convulsões, pergunte ao seu médico se pode fazer esse exercício com segurança. Talvez ele seja contraindicado se você estiver grávida, houver sofrido uma cirurgia abdominal há menos de 6 meses, ou tiver hipertensão descontrolada ou hipertireoidismo, artrite espinhal grave ou hérnia de disco. Peça antes autorização ao médico. Se você tiver o coração dilatado, problema valvular ou houver sofrido um ataque cardíaco há menos de 3 meses, não faça este rito sem o consentimento explícito de seu médico. Rito número 3. Este rito deve ser praticado logo depois do segundo. Ajoelhe-se no chão com o corpo ereto e os braços estendidos paralelamente ao corpo. As palmas das mãos devem ficar encostadas na lateral das coxas. Incline a cabeça para a frente até o queixo tocar o peito. Depois, atire a cabeça para trás e, ao mesmo tempo, incline-se para trás o máximo possível, arqueando o corpo. Nesse movimento, você se escorará nas mãos que se apoiam nas coxas. Feito isso, volte à posição original e comece de novo o rito. Como no rito 2, você deve estabelecer uma respiração ritmada. Inspire profundamente quando arquear a espinha e exale ao voltar à posição ereta. A respiração profunda é extremamente benéfica, por isso encha os pulmões o máximo que conseguir. Para manter a atenção em si próprios, fechem os olhos e assim interiorizem eliminando as distrações. Há milhares de anos, os lamas descobriram que todas as respostas para os imponderáveis mistérios da vida são encontradas dentro de nós mesmos, que todas as coisas que se juntam para criar nossa vida se originam dentro do indivíduo. O homem ocidental jamais foi capaz de compreender esse conceito. Ele pensa que nossa vida é moldada pelas forças incontroláveis do mundo material. Por exemplo, a maioria dos ocidentais acredita que nosso corpo deve envelhecer e se deteriorar porque essa é uma lei da natureza. Os lamas olham para dentro de si próprios e sabem que isso não passa de uma ilusão criada pelo próprio homem. Mas atenção, se você estiver tomando remédio contra a hipertensão arterial, evite ficar com a cabeça em posição inferior à do coração. Se tiver dor lombar ou cervical, músculos abdominais fracos, dores de cabeça recorrentes, esclerose múltipla, mal de Parkinson ou moléstia parecida, fibromiosite ou síndrome da fadiga crônica, deve fazer cada repetição deste movimento muito devagar e acrescentar só 1 ou 2 repetições por semana. Se você sofrer de hérnia, hérnia do hiato, hipertensão arterial descontrolada, artrite espinhal grave, hérnia de disco, hipertireoidismo, síndrome de Meniere, vertigem ou convulsões, consulte seu médico para saber se este rito não lhe oferece perigo. As grávidas e os que passaram por uma cirurgia abdominal há menos de 6 meses devem pedir conselho médico. Se você sofrer de dilatação do coração, de problema valvular, ou se tiver sofrido um ataque cardíaco há menos de 3 meses, não pratique este rito sem a aprovação explícita do seu médico. Rito número 4. Parece muito difícil, mas depois de 1 semana, você obterá melhoras consideráveis. Primeiro, sente-se com as pernas estendidas para a frente, deixando uma distância de uns 40 centímetros entre os pés. Mantendo o corpo ereto, coloque as palmas das mãos no chão, voltadas para a frente, ao lado das nádegas. Depois, incline a cabeça, fazendo o queixo tocar o peito. Em seguida, incline a cabeça para trás o máximo possível. Ao mesmo tempo, erga o corpo de modo que os joelhos dobrem enquanto os braços permanecem retos.
O tronco e as coxas deverão ficar retos, horizontalmente em relação ao chão, os braços e as pernas estarão em posição perpendicular ao chão. Então, tensione todos os músculos do corpo. Por fim, relaxe ao voltar à posição inicial e descanse antes de repetir o exercício. Uma vez mais, a respiração é importante. Inspire profundamente ao elevar o corpo, segure a respiração durante a tensão dos músculos e exale completamente enquanto volta à posição inicial. Continue respirando no mesmo ritmo no intervalo entre as repetições. A única diferença entre juventude e vigor e velhice e má saúde é a velocidade de giro dos vórtices. Quando uma pessoa mais velha aumenta a velocidade de seus vórtices, ela novamente se torna saudável e vigorosa. Faça-o lentamente e acrescente apenas 1 ou 2 repetições por semana se você tiver hipertensão arterial controlada por medicamentos, úlceras, dor lombar ou cervical, músculos abdominais fracos ou rigidez nos ombros ou nas pernas, esclerose múltipla ou mal de Parkinson ou uma enfermidade parecida, fibromiosite, a síndrome do túnel carpal ou a da fadiga crônica. Peça a opinião informada de seu médico antes de fazer este exercício se você tiver hipertensão arterial, hérnia do hiato, hérnia, artrite espinhal grave, hérnia de disco, hipertireoidismo, a síndrome de Meniere, vertigem ou convulsões. Pode ser contraindicado durante a gravidez se você tiver passado por uma cirurgia abdominal nos últimos 6 meses, se a medicação não estiver controlando efetivamente a sua pressão arterial ou se você tiver uma hérnia grave. Se tiver o coração dilatado, problema valvular ou houver sofrido um ataque cardíaco há menos de 3 meses, não pratique este rito sem a aprovação explícita do seu médico. Rito número 5. Deite-se de bruços no chão. Em seguida, erga o corpo, apoiando-se nas palmas das mãos e dedos dos pés, que deverão ficar flexionados. Durante todo o rito, mantenha uma distância de cerca de 50 centímetros entre os pés e entre as mãos. Mantendo pernas e braços retos, arqueie a espinha e leve a cabeça para trás o máximo possível. Depois, dobrando-se nos quadris, erga o corpo até ele ficar como um invertido. Ao mesmo tempo, encoste o queixo no peito. Volte à posição inicial e repita. O rito talvez pareça difícil, mas após uma semana de prática, você vai considerá-lo um dos mais simples. Quando o estiver executando com destreza, tensione os músculos por um instante, tanto no ponto mais alto como no mais baixo. E ao abaixar o corpo, procure encostá-lo de leve no chão. Siga o mesmo padrão de respirações profundas e lentas que usou nos outros ritos. Inspire ao erguer o corpo e exale quando o abaixar. As pessoas de início classificam os exercícios como isométricos. De fato, eles são úteis no alongamento de músculos e juntas enrijecidos e melhoram o tônus muscular. No entanto, esse não é seu propósito primário. O objetivo dos ritos é normalizar a velocidade de giro dos vórtices. Eles aumentam essa velocidade até a média apresentada por indivíduos com cerca de 25 anos. Numa pessoa saudável com essa idade, todos os vórtices giram na mesma velocidade. Se você fosse capaz de ver os 7 centros de uma pessoa de meia idade, a primeira coisa que notaria é que alguns deles estarão girando mais lentamente. Com a diferença da velocidade entre eles, não há o trabalho em harmonia. Os mais lentos causam a deterioração da parte do corpo que eles regem, e os que giram mais rápido, por não estarem encontrando equilíbrio com os outros, provocam nervosismo, ansiedade e exaustão. Portanto, o que produz a má saúde, deterioração e velhice é a condição anormal dos 7 vórtices. Durante quanto tempo devemos praticar? Na primeira semana, você pode praticar cada rito 3 vezes ao dia. Depois, de semana em semana, vá aumentando as repetições de 2 em 2, até estar fazendo cada rito 21 vezes por dia. Em outras palavras, na segunda semana execute cada rito 5 vezes, na terceira, execute cada rito 7 vezes, na quarta semana, execute cada rito 9 vezes por dia e assim por diante. Em 10 semanas, você estará fazendo cada um deles 21 vezes por dia. Se for difícil repetir o primeiro rito de girar, tantas vezes quantas você faz os outros, não se preocupe. Dê as voltas que puder sem ficar muito tonto. Com o tempo, você atingirá as 21 vezes. Existem pessoas que simplesmente não conseguem girar. Eu as aconselho a esquecer o primeiro rito e fazer os outros durante cerca de 6 meses até tentar de novo. Você pode praticar pela manhã ou à noite, o que for mais conveniente. Ou fazer a série completa pela manhã e à noite, mas não é aconselhável tanta estimulação para um principiante.
Depois de estar fazendo os ritos por cerca de 4 meses, você poderá praticar a série completa pela manhã e à noite, repetir cada um apenas 3 vezes. Então, se quiser, vá aumentando as repetições como antes, até chegar às 21 vezes. Mas saiba que não é necessário executar os ritos mais do que 21 vezes ao dia, a não ser que você esteja muito motivado para isso. Os ritos trabalham em conjunto e têm igual importância. Se, depois de praticar os ritos durante algum tempo, você descobrir que não está conseguindo fazer o número de vezes indicado, divida-os em 2 sessões, uma pela manhã e uma à noite. Se para você, praticar um dos ritos é absolutamente impossível, desista dele e faça os outros 4. Depois de alguns meses, volte a tentar. Com esse procedimento, os resultados poderão demorar um pouco, mas virão de qualquer maneira. Você não deverá jamais exagerar. Faça os ritos dentro da sua possibilidade e vá pouco a pouco aumentando o número de vezes. Não desanime. Com tempo e paciência, praticamente todas as pessoas conseguirão executar os 5 ritos 21 vezes por dia. Os ritos são tão poderosos que mesmo se alguém deixar um deles de fora e fizer os outros 4 de maneira regular e na quantidade determinada, haverá excelentes resultados. Mesmo um único rito pode fazer maravilhas. A única exigência necessária é praticar os 5 ritos diariamente, de início 3 vezes por dia, e depois ir aumentando até fazer cada um deles 21 vezes. Esse é o segredo simples e maravilhoso, que, se conhecido, poderia beneficiar o mundo inteiro. Felizmente, a maioria das pessoas que inicia a prática dos ritos acaba descobrindo que eles são fáceis e agradáveis de serem feitos diariamente, e seu entusiasmo aumenta quando passam a ver os resultados. Não existe nem mesmo a perda de tempo, pois a prática dos 5 ritos não leva mais do que 20 minutos. Uma pessoa em boa forma física pode executá-los em apenas 10 minutos. O livro nos ensina 5 ritos, cujo propósito é restabelecer a saúde e vitalidade juvenis, e que os ajudarão também a aparentar menos idade. Mas, se vocês desejam realmente recuperar a saúde e a aparência da juventude, devem praticar um 6º rito. Este é o bônus. Mas antes de seguir para ele, vocês teriam de exibir os resultados dos outros 5. Para conseguir benefícios com o 6º rito, os alunos teriam de aceitar um autocontrole bem difícil, pois ele implica levar uma vida de castidade pelo resto de suas vidas. A força vital que alimenta os 7 vórtices é canalizada para a energia reprodutiva. A quantidade de energia dissipada no primeiro vórtice é tanta que ela não tem força para chegar aos outros 6. Essa poderosa força vital deve ser conservada e impulsionada para cima, de forma a poder ser utilizada por todos os vórtices e mais particularmente pelo 7º. Em outras palavras, essa pessoa precisa se abster das práticas sexuais para que a energia reprodutiva possa ser recanalizada para um uso mais elevado. A intenção do rito 6 é puxar para cima a energia reprodutiva do corpo. Só existe um único meio de dominar esse poderoso impulso, por meio da transmutação. Precisamos transmutar a energia e, ao mesmo tempo, puxá-la para cima. Agindo assim, vocês estarão descobrindo o elixir da vida. Por sorte, o rito é tão simples que poderão fazê-lo em qualquer lugar, sempre que sentirem o impulso, o desejo sexual. Mas espera aí, isso não tem a ver com o assunto do Dantian inferior já explicado anteriormente aqui no canal? Sim, tem tudo a ver. E é por isso que estou trazendo este tesouro para vocês. Este exercício vai liberar e desobstruir sua energia bloqueada, e isto é fundamental antes de começar a movimentar a energia Chi. Se você não assistiu estes vídeos, aconselho a assistir, pois fará você compreender ainda mais. Vou deixar os links na descrição. No vídeo sobre a energia Chi, é comentado que a pessoa precisa ter cuidado ao acumular e movimentar esta energia, pois a pessoa não deve emanar a energia por meridianos obstruídos. Isto causaria mais doença. Antes disso, você precisa limpar o caminho por onde essa energia passa. No vídeo Mopai aqui no canal, ensinamos exercícios também. Eu sugeriria praticar as 2 modalidades, as que são ensinadas aqui neste vídeo e as outras no vídeo do Mopai. Todos eles visam a recuperação da juventude. Mas me parece, pelo que entendi, que a imortalidade ou grande longevidade só se alcança com a falta de sexo. Transmutando essa energia. Vamos ao rito 6. Fique em pé, ereto, e lentamente exale todo o ar dos pulmões. Enquanto isso, incline-se para a frente e coloque as mãos nos joelhos. Force para fora o último vestígio de ar, e depois, com os pulmões vazios, volte à posição ereta. Coloque as mãos nos quadris e pressione-as com força, o que fará seus ombros se levantarem.
Enquanto estiver fazendo isso, encolha o abdômen o máximo possível e, ao mesmo tempo, eleve o peito. Mantenha essa posição durante o maior tempo que conseguir. Quando você for finalmente forçado a inspirar, deixe o ar entrar pelo nariz. Quando os pulmões estiverem cheios, solte o ar pela boca. À medida que for exalando, relaxe os braços e deixe-os cair naturalmente. Depois, faça várias respirações profundas, usando o nariz ou a boca. Em geral, são necessárias 3 repetições para se conseguir redirecionar a energia sexual, fazendo-a subir para o 7º vórtice. Agora vocês podem compreender que a fonte da juventude esteve dentro de você o tempo todo. Os 6 ritos serão apenas uma chave que abrirá a porta. Compreendam que, para fazer o rito 6, é absolutamente essencial que o indivíduo tenha um impulso sexual ativo, pois ele não poderá transmutar a energia reprodutiva que não possui. Infelizmente, é totalmente impossível para alguém que perdeu a libido executar esse rito. Em vez disso, uma pessoa que está nessa situação deverá inicialmente praticar os 5 outros ritos até recuperar o impulso sexual normal. Então ela poderá se dedicar ao rito 6. Para a maioria das pessoas, a vida sem sexo é uma escolha inviável. Então, elas devem praticar os primeiros 5 ritos. No entanto, a prática dos 5 ritos poderá levar a uma mudança de prioridades e ao genuíno desejo de seguir uma vida casta. É nessa hora que a pessoa deverá tomar a firme decisão de optar por um novo modo de vida. Ouça estes depoimentos que estão contidos no livro. Existem vários outros também. Testemunho de Barbara Crocken, Las Vegas, Nevada. Depois de apenas 5 semanas, rugas, pés de galinha e manchas senis começaram a desaparecer. E aqui está o mais divertido: embora eu tenha 40 anos e antes aparentava a cada dia deles, as pessoas agora me dão 35, 29 ou até 25 anos. Sim, os 5 ritos realmente funcionam. Só é preciso praticar. Em pouco tempo você poderá ser uma pessoa bela e saudável. Deus o abençoe. Agradeço sinceramente pelo dom da juventude. Testemunho de Bernard Davis, Liberty, Nova York. É impressionante o que meus amigos passaram a dizer depois de 3 meses de prática dos 5 ritos. Eles queriam saber por que eu estava parecendo tão mais jovem. Alguns me davam 15 anos menos. Estou entusiasmado em constatar que algo como a fonte da juventude realmente existe. Testemunho de Ida Schultz, Salt Lake City, Utah. Recentemente, um amigo meu começou a parecer mais jovem e notei que sua barba grisalha estava pouco a pouco recuperando a cor natural. Satisfazendo minha curiosidade, ele me contou sobre o livro com os exercícios da fonte da juventude. Eis o que aconteceu desde que comecei a praticar os 5 ritos: minha insônia e o eczema que eu tinha desapareceram por completo. Livrei-me das ondas de calor, tenho 53 anos. Depois de usar óculos bifocais durante 25 anos, não necessito mais deles. Meus olhos voltaram a ter o belo tom azul natural de 25 anos atrás. Sinto-me como se estivesse de novo com 16 anos. Só tenho saudade de meus lindos cabelos prateados. Eles eram a única coisa que me agradava em minha antiga aparência. Testemunho de Dr. Stanley S. Bass, médico quiroprático e químico farmacêutico. Brooklyn, Nova York. Recomendei seu livro a vários pacientes que mais tarde voltaram com relatos entusiasmados. Por isso, comecei a praticar os 5 ritos há cerca de 3 semanas. Depois de aproximadamente 9 dias, senti grande aumento em minha força e resistência. Tornei-me capaz de subir escadas, carregando pacotes pesados sem nenhum esforço. Um nutricionista que conheci há pouco tempo me contou que executou os 5 ritos durante 4 meses seguidos e tornou-se muito mais forte, apesar de ser do tipo atlético, que sempre praticou levantamento de peso. Seus amigos lhe disseram que ele parecia muito mais jovem. Tenho grande confiança em seu livro e pretendo utilizá-lo para sempre. Testemunho de William T. Spencer, St. Paul, Minnesota. Durante mais de 6 meses senti uma dor terrível nas pernas. Eu precisava tomar 2 analgésicos para ir trabalhar e 2 na hora em que voltava para casa. Depois de praticar os ritos durante 2 semanas, a dor desapareceu. Agora, 1 mês depois, posso trabalhar e me divertir dia e noite sem necessitar de comprimidos. Os ritos realmente funcionam. Você pode acrescentar meu nome à lista dos felizardos. É momento de redescobrir quem somos e o que podemos alcançar. É hora de nos reconectarmos com práticas ancestrais que nos permitem acessar nosso verdadeiro potencial. Portanto, convido você a se abrir para estas práticas, a explorar os benefícios dos 5 ritos tibetanos e a redescobrir a vitalidade que está dentro de você. Ao fazer isso, podemos verdadeiramente honrar nossa herança e abraçar nosso potencial ilimitado.
Imagine o que podemos realizar se nos voltarmos para dentro e nos conectarmos com nossa verdadeira essência. A resposta está em cada um de nós, esperando para ser revelada. Obrigado por acompanhar essa jornada. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para receber atualizações sobre novos vídeos. Sua participação é essencial para continuarmos compartilhando riquezas e sabedorias. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou experiência para compartilhar, por favor, deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião. Até o próximo vídeo e que sua jornada com os 5 ritos tibetanos seja inspiradora e transformadora. Até mais!